A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba. Estou aqui, mais uma vez, Reverendo Isaac de Góes Costa, a convite do companheiro Cláudio Márcio, vosso pastor, para partilhar uma reflexão sobre oração. Uma pequena provocação, uma pequena meditação acerca da oração. E é uma alegria poder partilhar com vocês um dos temas maravilhosos que a Bíblia nos ensina. E eu diria que é o tema fundante da vida cristã, sem o qual a nossa vida cristã não tem profundidade, não tem enraizamento. Da oração necessitamos, pela oração caminhamos, e no fervor da oração a nossa vida cristã floresce. E eu gostaria de convidá-los a ter como referência o texto de Mateus capítulo 6 e o versículo 6, que diz assim: antes de tudo, que o Espírito Santo nos ilumine para entender a palavra de Deus. Amém. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. A oração é uma dessas atividades da vida cristã que a gente entende como um exercício espiritual. Ela é uma expressão do relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo, escuta e diálogo, mas também se configura como uma forma de exercício da nossa fé. É aquilo que mantém a nossa fé viva. Sem a oração, a nossa fé há de murchar e há de fenecer, ficará frágil e não ter raízes. Então a oração é um exercício de nossa espiritualidade, um exercício no qual recebemos de Deus a luz, a graça e a orientação. Mas ela começa na nossa vida individual, mesmo sabendo que a oração ela é coletiva, na igreja, entre grupos de irmãos, que ela tem uma dimensão pública. Mas eu gostaria de falar apenas dessa dimensão pessoal, que é a raiz da nossa vida de fé. A oração requer tempo. Jesus fala de um momento determinado, que quando a gente ora, a gente vá para o quarto, a gente adentra esse lugar, a gente tenha um espaço dedicado para isso, para esse mister que é a oração. Então, a oração exige de nós um certo planejamento. E a primeira coisa é a gente ter tempo para isso. Nós vivemos uma sociedade barulhenta e agitada, sem tempo, sem organização, sem prioridades. A nossa vida de oração ela passa batida ou ela corre por fora da nossa vida. E aí a nossa vida acaba sendo infrutífera, porque nós precisamos colocar a oração no lugar verdadeiro, que é o centro de toda a nossa vida. Mas essa oração pessoal é aquela que você põe na tua agenda. É necessário que na tua casa as pessoas saibam que você tem um horário para orar, que você tem momentos de meditação, que você tem momentos de recolhimento, que você adentra espaços e ali prepara-os para o encontro com o Pai, para a comunhão com o Pai. Não essa comunhão diária que se faz enquanto eu dirijo o quarto, enquanto eu caminho, que são momentos nutritivos de oração também, onde a gente intercede, a gente expressa a Deus o que sente. Aqui Jesus está falando de algo mais, de uma oração que você vai ao encontro com Deus e que você se dirige a Ele e você conversa com Ele, você nutre-se dessa comunhão. Então, tempo para orar requer recolhimento. O próprio Cristo se recolheu para orar, separava momentos, acordava mais cedo para nutrir essa vida com Deus. A segunda coisa é o planejamento. Essa oração precisa ser planejada porque nesse quarto, nesse encontro com Deus,
tem que ter silêncio, meditação, calma interior, para daí você poder orar, para daí você poder conversar com Deus, não pedindo em primeiro lugar, mas sim desfrutando daquilo que João fala, né? Conhecer a vida eterna, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus como tu enviaste. Conhecer em João é saber e sabor, é você degustar da presença de Deus, adorá-lo, amá-lo, conversar com Ele, abrir seu coração, reconhecer suas fragilidades, pedir que Ele mostre para você o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele quer fazer na tua vida, na tua casa, no teu lar. Então, esse momento é o momento que você planeja, adentra o quarto e planeja para que você possa nutrir desse momento. Pode ser poucos momentos, mas esses momentos eles vão começar a crescer, eles vão moldar e mudar suas perspectivas, seus sonhos, planos, aquilo que você deseja fazer da tua vida, porque o Senhor vai começar a te iluminar e você vai perceber a sua graça acontecendo na tua vida. É necessário também que a gente entenda que esse lugar do encontro com Deus, ele é um lugar não apenas físico, ele também pode ser lido como entrar dentro de nós mesmos. Esse lugar secreto, né? Evagrio Pontico, um dos grandes místicos cristãos, ele diz assim: há um lugar secreto dentro de nós. Esse lugar secreto dentro de nós é o lugar da oração, é o lugar da comunhão, é como se fosse um quarto concretado, blindado dentro de nós. Ninguém pode entrar lá, só nós e Deus. Pode ser qualquer dificuldade, podemos estar passando por qualquer dificuldade, podemos estar vivenciando qualquer crise. Existe um lugar dentro de nós secreto que ninguém pode entrar. É o quarto interior da gente. Esse lugar é o lugar de encontro com Deus, é o lugar onde Deus fala dentro de nós. Pode ser uma tempestade que estamos vivenciando. Esse lugar é o lugar da calma. Esse quarto, alguns entendem como algo dentro de nós, que nós nutrimos a comunhão com Deus lá. Então o quarto pode ser o exterior do qual vamos, mas pode ser o interior do qual estamos também. Então há um mergulho nesse quarto, um mergulho na presença de Deus. A oração, então, ali nesse lugar, ela se torna aquilo que William Carey, o grande pai das missões modernas protestantes, dizia: a oração verdadeira cria e transforma a vida, né? Ele diz assim: a oração secreta e fervorosa de fé jaz a raiz de toda a piedade cristã. É sobre essa atividade, esse exercício interior, que está à base de toda a nossa vida cristã. A nossa comunhão na igreja melhora por esse momento. Os nossos relacionamentos são temperados com a paciência, a brandura, a gratidão, a resiliência, a capacidade de ver o que as pessoas têm de bom e não seus defeitos apenas, a humildade de reconhecer que precisamos uns dos outros. Temos canseiras, nos irritamos facilmente, não temos paciência, a preguiça ronda a nossa vida espiritual. E é nesse lugar que se revela nossas fragilidades e que somos transformados de glória em glória. É nesse lugar que, a partir desses encontros com o Senhor, contínuos e perseverantes, que fluirão de dentro de nós rios de água viva. Então, sejamos uma igreja que intercede, que ora, mas acima de tudo, que desfruta da comunhão com Deus, que é saber e sabor, que desfruta da orientação do Espírito Santo, que é luz, que é verdade e que é bondade. E que é nesse lugar que renovamos as forças, é nesse lugar que começamos a perceber a vontade de Deus e começamos a dizer: Senhor, mostra para mim o que Tu queres nessa área da minha vida, no meu trabalho, na minha casa, nos meus relacionamentos. Senhor, mostra para mim as estratégias que eu posso usar para me relacionar melhor, para evangelizar, para comunicar paz, para servir meus irmãos e para Te seguir. Então, planejemos esse horário, tenhamos pontualidade, sejamos fiéis a Jesus e vamos construindo as bases da piedade individual do nosso relacionamento com Cristo
nesse quarto secreto, nesse lugar de encontro, nesse lugar de profundidade. As mudanças na igreja, as mudanças no mundo, as mudanças na política, as mudanças na economia, as mudanças nos relacionamentos, as vocações, pastores, seminaristas, o nosso trabalho na igreja como um todo começa nesse lugar de oração e comunhão com Deus. Muita queixa, muita gente brigando, se desentendendo, muita fragilidade e falta de perseverança vem muitas vezes da ausência dessa comunhão com Cristo. Quando eu vejo as pessoas na igreja muito impacientes, brigando, pouco servindo e muitas vezes de maneira egoísta, é porque esqueceram e não deram o devido lugar a esse momento e a esse lugar de encontro com Deus. Então, que o Senhor vos ilumine, abençoe o trabalho da Igreja de Muritiba e conceda a bênção de todos terem o lugar secreto, o lugar de encontro com Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém.